Estou tentando aprender. Mas eu acho que mais ruim do que eu é difícil. Estou me esforçando para ver se eu aprendo. Lá em casa eu estou dando uns treinos, mas dando um pouco. Mas pega assim. Tem que treinar, né? Quanto mais treina. Eu estou me esforçando para treinar, mas... Devagar. Puxa. O som hoje está complicado. Mas pega assim. Deus dá graça. Né? Graças a Deus, né? Hoje a Adriana, eu estava para Santa Fé e a Adriana disse que a senhora vizinha, agora ali, eu não sei o nome da igreja que eles frequentam, mas a Adriana disse que ela veio aqui perguntar se eu prego o Evangelho. Ele falou, prego. E como prega? E essa é porque meu marido ficou encarregado de arrumar um pregador um dia de um culto lá na igreja dele, né? E tem até o assunto, Joel 2:7. Aí a gente falou, mas não está aí. Ele falou, depois eu volto para falar com ele, se ele vai lá. Não sei que dia que é, não sei se é terça que vem, ou é domingo que vem, um dia desses aí da semana que vem. Então, eu fui na presença de Deus, se for da vontade de Deus, né? A pregação de Joel 2:7 vocês estão procurando é porque é, né? E essa linha, essa escritura que ela diz que vai ter que pregar, porque já é esquematizado para cada um, né? É um assunto bem... Se trata da destruição da terra. Vai ser... Só Deus sabe o que vai sair. Ninguém vê se o Pai não enviar, né? Já está começando. Eu sei que eu tenho um propósito. Inclusive, depois do culto, eu vou te fazer um convite que fizeram para mim e convidar você também. Bom. Se nós vamos colocar para isso, mas não tem jeito de correr, né? Soldado valoroso não corre da batalha. No tempo que o Senhor Jesus já vem nos treinando, né? Porque a batalha vai ser bem dura mesmo. Mas nossa confiança é no Senhor Jesus, né? Com certeza. Vamos ler a Escritura, irmãos? Por de pé. Está no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, depois de Atos dos Apóstolos. Romanos. Graças a Deus. Romanos 7, do 1 ao 6. Vamos ver o que o Senhor Jesus tem para nós essa noite. Romanos capítulo 7, versículo 1 até o 6. Então vamos ler. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei,
pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por esta honra de estar na Tua presença e ler a Tua santa palavra. Peço que o Senhor me abençoe os irmãos, unja-me, Senhor, para falar a Tua palavra e unja os seus corações e seus ouvidos para receber a Tua palavra. Tome o controle de todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória eu te peço. Amém, Senhor. Podemos. Graças a Deus. É uma escritura um pouco até assim, vamos dizer assim, estranha pelo título da mensagem, né? A mensagem é a união invisível da noiva. Aqui se trata de casamento e divórcio, né? A leitura que nós lemos em Romanos aqui fala sobre casamento e divórcio, mas o profeta leu essa escritura para tratar do tema a união invisível da noiva. Senhor permitindo, nessa noite eu quero ver um pouquinho como é essa união. Quem é a noiva? A noiva, né, nas escrituras, hoje nós colocamos isso como a igreja. Só que colocando como a igreja, isso pode ficar generalizado. Então toda a igreja é a noiva de Cristo? Vamos ver, né? Se Deus permitir, eu quero falar um pouquinho. Se é grupo, se é um grupo que é a noiva de Cristo, qual o grupo que é? Se todos os grupos são a noiva de Cristo, então por que há tanta divergência? Escrituristicamente, a Bíblia diz que o Senhor trata com o indivíduo, aquele que crer, singular, aquele que crer, for batizado, será salvo. Então, nesse caso, você se torna a noiva de Cristo individualmente. Mas como um corpo tem muitos membros, nós somos membros do corpo de Cristo na terra. Agora, novamente, não deixe que isso entre como um conjunto, o corpo de Cristo na terra. Quem é o corpo de Cristo na terra? Talvez eu possa pensar que seja a igreja fulana, ou a igreja Bertrana, ou essa, ou aquela outra, que é o corpo de Cristo. Ou são todas as igrejas do corpo de Cristo? Ou é um apanhado de indivíduos que está nessa terra hoje? A Bíblia diz que é indivíduo, que é aquele. Então, fazer parte, ser a noiva do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver aqui o que é ser a noiva de Cristo. E se nós somos membros deste corpo de Cristo que está espalhado pela terra, porque Paulo disse, as mesmas aflições que nós passamos, os nossos irmãos passam pelo mundo afora. Sendo um mesmo Espírito de Cristo, as mesmas afrontas, as mesmas dificuldades que nós passamos aqui, todos os nossos irmãos estão passando no planeta, em qualquer lugar. Então vamos tomar aqui um pouquinho e ver, como Paulo disse aqui, né? Não na caduquice da letra, mas no espírito, em novidade de espírito, e não na velhice da letra. A lei representa a natureza humana, né? A nossa natureza que nós herdamos de pai e mãe quando viemos aqui,
servindo por obrigação. Se não há lei, você não sabe o que é errado. Mas se você obedece só por causa da lei, então não há mudança de natureza. No Velho Testamento, eles obedeciam. Se vê uma coisa, muitos irmãos no Velho Testamento obedeceram a Deus, foram salvos por obedecer a lei, mas obedecer a lei por amar o Senhor. Existe uma diferença. Muitos guardaram a lei e foram para o inferno, porque eles não guardavam a lei por amar o Senhor, por respeitar o Senhor. Eles não podiam ter um novo nascimento, mas tinham uma lei para conduzir eles. Alguns achavam que por obedecer a lei ao pé da letra, eles também herdariam. Então havia a pessoa sempre se achava tendo problema com Deus, né? Agora, aqueles que faziam de coração, eles não estavam brigando com a lei, eles estavam querendo saber o que a lei falava, o que o Senhor tinha mandado a respeito daquilo, porque era aprazível para ele agradar o Senhor. Então, na lei, é como se fosse a natureza velha do homem. E Paulo disse que, estando vivo o marido, e ela vir ter outro marido, ela está em adultério. Isso é no natural. Agora nós vamos ver no espiritual como é que funciona isso. Pedro, você não está dormindo, senta na cadeira. Mensagem à união invisível da noiva, no parágrafo 30. Aqui Paulo está dando uma ilustração em nossa escritura acerca da lei e da graça, ilustrando como o divórcio e o casamento, porém também pertence a uma porção maior do divórcio e casamento, que é a mensagem que ele pregou, de como é que ela aqui está tratando de estabelecer em ordem, que nós, como a igreja, não podemos mais estar casados com o mundo e com Cristo ao mesmo tempo, e ser legal e válido acerca disso, que o que pode ser para uma mulher está vivendo com um esposo, enquanto ela tem um esposo vivo. Falando do natural para explicar o espiritual, né? Os irmãos sabem que eu constantemente falo disso. Quando eu falo para os irmãos que as mensagens, as pregações do profeta, de várias formas, elas vêm para o mesmo assunto. Olha o título dessa mensagem: a união invisível da noiva. Agora, uma pergunta: quem é? Se nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo, hoje eu perguntei para um irmão batista, e conversando com ele rapidamente ali na hora do serviço, eu tomo um tempo para evangelizar, né? Graças a Deus. Um tempo, 10 tempos, tanto que precisar, eu paro, fecho a oficina, não tem disso. Então eu disse para ele, falei: irmão, o homem que manda é o homem de dentro, o espírito. Todo o controle, toda a direção, toda a decisão, tudo que você tem que fazer na sua vida, é o seu espírito que resolve isso, porque é nele que está a faculdade de julgamento, não aqui na mente. A tua mente tem dada por Deus inteligência, é como um computador. O computador é uma cópia disso daqui. Guardar memórias, raciocinar, ligar coisas, mas a faculdade de julgar não está aqui, está no teu espírito, no teu coração. Aí eu disse para ele: a Bíblia diz que Deus é espírito, né? Gênesis capítulo 1, São Lucas capítulo 24, né? O Senhor Jesus, quando se apresentou, ele disse: espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então Deus era espírito no princípio. Aí eu perguntei para ele:
Deus se manifestou em espírito, ele já tinha todas as faculdades nele? Ou será que para Deus ter alguma faculdade de julgamento, de decisão, de criação, ele precisava estar no corpo? Não. Quando ele ainda não tinha criado um tabernáculo para morar dentro, Espírito, como a Bíblia diz, sendo ele Deus e Espírito, todos os sentimentos, toda a faculdade de julgamento já estava no Senhor. Quando Deus fez o homem, Gênesis capítulo 1, acho que verso 5, se não me engano, por ali, que ele diz: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e o homem foi feito assim, colocado espírito. Aquele espírito já tinha todo o julgamento nele, ele só não tinha uma forma humana para ser vista, mas tudo que Adão viria a ser, tudo que ele decidiria, tudo que ele seria, já estava ali, porque é o espírito que manda. O corpo é só o veículo, tanto que a promessa de eternidade é para o espírito, não é para o corpo. O corpo beneficiado, só é beneficiado com as promessas que vêm para o espírito. Então quem é a noiva de Cristo? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus são o quê? São espíritos, homens, mulheres que estavam junto com o Senhor e vieram nesse tempo. Agora, Adão veio no primeiro 1000 anos, né? Vamos supor assim, já tem 6.000 anos, 2.000 anos de Adão até Noé, 2.000 anos de Noé até o Senhor e 2.000 anos do Senhor até nós, 6.000 anos. Então no primeiro milênio Adão foi colocado. Agora eu já fui colocado no 6º milênio. Só para vocês entenderem. Adão estava no pensamento do Senhor antes dele criar a terra, como todos os filhos. Mas ele foi o primeiro dos filhos a ser colocado na terra. E dentro de 6.000 anos foram colocados os outros e está terminando agora. Então, você vê, nós aqui tivemos que esperar mais 6.000 anos para manifestar, para sair do atributo do Senhor, para sair do seu pensamento e vir a ser manifestado em carne. Nós tivemos que aguardar. Por quê? Porque era para ter ido todos para o Éden, mas não puderam. Aquela noiva, aquela igreja de Cristo que era para estar no Éden, aquele templo, para adorar o Senhor, para reverenciar o Senhor, ter companhia com o Senhor, teve que vir aos poucos ao longo desses 6.000 anos. O Senhor está formando o seu corpo. Em cada tempo o Senhor teve uma noiva. Então você faz parte da noiva de Cristo quando você se torna a palavra. Como é que eu me torno a palavra? Como é que eu faço para fazer parte da noiva de Cristo aqui na terra? Como é que eu faço para fazer parte? Volta de novo, mesma escritura. Por um Espírito somos todos batizados. Continuando a mensagem aqui, a união invisível da noiva, no 87. Agora, isso é também o que a igreja, está na mesma condição. Ela é um tipo, também tem as preciosas virtudes dadas a ela pelo Espírito para preservar a palavra e o Espírito, e nunca adulterar com nada do mundo ou qualquer coisa. Agora isso aqui, irmãos, isso aqui é um problema dentro das igrejas e dentro da mensagem há muitos anos, tá? Os legalistas pegam isso daqui e pisam no povo, sendo que nem eles mesmos não dão conta. Vou ler de novo esse trechinho. Ela é um tipo, também tem as preciosas virtudes dadas a ela pelo Espírito para preservar a palavra do Espírito, a noiva, a igreja, e nunca adulterar com nada do mundo ou qualquer coisa. Permaneça virgem na palavra, como a mulher deve permanecer virtuosa para com seu esposo.
aqui existe um problema por revelação. Se eu pensar que para vir para Cristo, eu preciso me tornar perfeito primeiro, para acertar o Senhor, para aceitar o Senhor, para viver uma vida cristã, dificilmente eu vou vir para Cristo, né? Porque se o homem, aí já começa um ponto que já acaba com o sacrifício do Calvário, porque se um homem conseguisse ficar perfeito para vir para Cristo, então para que Cristo morreu? Né? Então não tem homem perfeito, todos necessitamos desse sacrifício, dessa bênção do Calvário. Todos pecaram, a Bíblia diz, e destituídos estavam da glória de Deus. Então não é por mérito humano. Então quando é que nós damos conta de não pecar contra Deus? Quando é que nós não damos, quando é que nós damos conta de não adulterar contra o Senhor? Sabe onde está essa escritura? Sabe aonde que enquadra isso daqui? Foi o profeta que diz, aqui mais na frente eu vou ver. Na mensagem, necessário vos é nascer de novo. Eu falo sempre aos irmãos que as mensagens, elas convergem para o mesmo assunto, que é o homem natural morrer e a natureza de Cristo entrar dentro dele. Ninguém dá conta de servir a Deus. Isso não é coisa do homem. Não existe isso, gente. Existe o quê? Entendimento, conhecer as Escrituras, saber o processo. O problema é que as pessoas não sabem o processo. Pensam que ao unir a uma igreja e batizar e tal, ele já nasceu de novo, ele já está tudo certo. Bom, se ele já nasceu de novo, por que continua as mesmas? Se eu nasci de novo, por que eu continuo com as mesmas coisas? O profeta diz, mesmo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você ainda carrega essa natureza humana, natural. Quem que é essa natureza humana natural? É o velho esposo. Paulo fala aqui, irmão Branda fala aqui, a tua natureza de nascimento é o teu esposo mundano que te leva para o pecado. E você não pode casar com Cristo, não tem como você produzir frutos de Cristo. Eu estou falando no espírito, não estou falando de ofício, de dom. Se eu falar assim, alguém pode falar, eu ponho a mão na pessoa, ela já cai dura na hora. Eu não estou falando de ofício, eu estou falando de frutos do Espírito, mudança da natureza do Espírito. A velha natureza é o velho esposo. E o profeta disse, até que você haja morrido para ele, você não pode casar com Cristo. O casar com Cristo aqui, a colocação que o profeta fez, é receber frutos dele, é receber a sua natureza. Não tem como você ter dois esposos, não tem como você e eu, ainda com aquela natureza. Por isso que eu falo sempre para os irmãos, porque deve haver um desespero por isso, deve haver um desespero pela natureza divina. E como é que, aí que está o ponto, e como funciona o desespero para que haja uma mudança? É difícil isso para o ser humano, sabe por quê? Porque é morrer a si mesmo. O desespero te leva a fazer autoanálise, comparando com a Bíblia e com as mensagens, e achar as falhas, e depois você apontá-las para o Senhor. Não sou eu que tenho que fazer isso, eu não posso fazer isso. Esse tipo de pregação de apontar defeito dos outros nunca deu certo, só deu briga. A própria pessoa tem que fazer a sua autocrítica e apontar os seus erros para o Senhor Jesus Cristo. Ele tem que fazer a sua confissão pessoal. Nós temos que fazer nossa confissão pessoal. O profeta diz, à medida que o homem, que a mulher se entrega, o que é essa se entrega? Admitir que sou fraco, admitir que eu tenho coisas para ser mudada, é uma entrega. Você desprezar você mesmo, a sua natureza, desprezar seus gostos, é estar morrendo para o velho homem. Uma coisa que nós devemos lembrar
é que para nós casarmos com o Senhor Jesus Cristo, para o novo nascimento, o outro lá tem que estar apodrecido. O profeta diz, não basta só morrer, tem que apodrecer. Não tem chance de voltar mais para ele. Você e eu nunca daremos frutos do Espírito até que o velho morra. Aí já entra na mensagem, estatura de varão perfeito, necessário você nascer de novo. Né? Mas é como eu estou dizendo, como funciona isso? Como que eu faço essa entrega? Admissão, chama. Admitir. Se eu ficar com dó, vamos supor aqui, nós estamos citando as mensagens, citando a Bíblia, mas aí eu falo para a irmã que ela não deveria se comportar assim. A Bíblia está falando, irmã, esse vestuário não está bom, não está decente. Mas se ela não está querendo largar do velho marido, que é a natureza do pecado, ela vai arrumar uma interpretação. Ah, mas o que tem a ver um racho? A saia está comprida só por causa de um racho? Isso é um exemplo, né, irmãos? Morrer para o velho homem, para o velho marido, isso tem que ser uma decisão da pessoa. É ela que tem que decidir. Eu não quero mais ele. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais isso. Ah, mas é tão bom, é tão prazeroso. É mesmo, o mundo é prazeroso. Tudo no mundo é prazeroso. Porque é o reino da carne, é o reino do prazer. Qualquer coisa que você for fazer no mundo é. Se você quiser fazer um churrasco, é muito prazeroso. Se você quer comprar um carro zero, cheirando tinta, é muito prazeroso. Não tem pecado nisso, não é errado. Não estou dizendo que não pode fazer. Mas é o reino da carne. O problema é que os irmãos, em geral, e nós e eu, estamos conhecendo somente os benefícios do velho marido, da natureza do pecado. E ficamos impressionados cada vez que lança um carro novo. Oh, que carrão! Esse aqui até tem câmera de ré, esse aqui esterça sozinho, estaciona. Mas e se nós tivéssemos morrido para o mundo? Eu não estaria impressionado com um carro que esterça sozinho, nem tem câmera de ré. Porque o meu Senhor, o meu Deus, o meu marido aqui, me disse que eu vou viajar na velocidade do pensamento. O que eu quero com uma lata velha? Que dá conta de esterçar sozinho, que dá para olhar para trás? Que anda a 100 e 200 km por hora? Eu vou viajar na velocidade do pensamento? Ele não dá conta de ir na lua? Eu posso ir e voltar? Questão de milésimos de segundo. Tudo depende de quem as pessoas estão namorando. Se você namora a natureza com a natureza do pecado, você namora Satanás, porque ele vai ofertar o seu reino. O reino dele é isso daqui. Nós ficamos limitados às ofertas. Ele não pode oferecer nada, porque ele não pode criar. Então ele não pode oferecer nada além do seu reino. E no seu reino tudo tem que ser construído, porque ele não pode criar. Se ele pudesse criar um carro, com certeza ele faria um carro tremendo, mas ele não pode criar, ele tem que construir. Por isso que todo ano ele tem que ser renovado, aperfeiçoado, melhorado, tal. Porque ele sabia onde Deus tinha colocado o ferro, o plástico, tudo na terra. Ele é um cientista, então ele falou, ensinou os filhos de Caim, cavuca aí. Está vendo isso aí? Põe fogo nisso aí, derrete. Faz uma forma. Aí, agora pega, esquenta e esfria de uma vez. Virou uma espada. Está vendo? A ciência teve alguém para instruir as pessoas. Como extrair, como moldar, como fazer. Isso não é criar, isso daí é só montar. Então, quando nós ficamos muito influenciados com o noivo antigo, com o velho marido, nós ficamos impressionados com as suas ofertas. E todo ano ele tem muita oferta nova no mercado. Tudo novo. Aparelhos domésticos cada vez mais novos, televisão cada vez. Daqui uns dias vai ter que aumentar as casas, porque a televisão não vai caber numa parede. Agora está, acho que é 50 polegadas ou mais, não sei. É um mundo, né? Todo ano ele tem que lançar, ele tem que dar um presente novo para a sua esposa.
Agora, o duro disso tudo, irmãos, é que o mundo chamado cristão está envolvido com isso. Ainda está namorando, dizendo ser a noiva do Senhor. Essa mulher está enrolada. O profeta diz: por que há tanta predição de castigo em cima da igreja que se chama a noiva de Cristo, da falsa igreja que se chama a noiva de Cristo? Por que tem tanto peso? Por que tem tanta promessa de castigo para essa igreja que se chama a igreja de Cristo e não é? Justamente por isso, porque o peso de ser a noiva de Cristo é muito pesado, e a sentença em cima daqueles que não conseguiam obedecer é muito grande. Se ela dissesse, eu não sou a noiva de Cristo, eu sou uma prostituta qualquer por aí, falando da igreja, o Senhor não pesaria em cima dela o peso que está para quem é a noiva de Cristo. A sentença, a exigência que Deus exigiu para a sua noiva é muito alta. Então, se alguém tomar esse título para si e proceder mal, o peso de sentença é muito grande, o juízo, o castigo é muito grande. As igrejas, chamadas a si mesmas noiva de Cristo, estão procedendo, namoriscando o marido delas antigo, que é a natureza do pecado. Quando você diz que você é de Cristo, você faz uma confissão automática de justificação, santificação e novo nascimento. Você está vendo? É automática. Quando eu digo, na mensagem todo mundo abre a boca e fala, nós somos a noiva de Cristo. Eles não sabem nem o que eles estão falando. É uma confissão automática. Eu já fui justificado, sim, isso é possível, pelo sangue de Cristo, todo mundo foi perdoado. Eu já fui santificado, aí depende de análise. Só que ela está confessando isso, eu sou a noiva de Cristo. Ela já foi justificada, totalmente santificada, 100%, e já nasceu de novo. Senão não é noiva de Cristo. Porque com a natureza velha, você é um adúltero, eu sou um adúltero. Se eu estou com a natureza velha e também estou aqui ouvindo e crendo numa parte da palavra, eu estou com dois maridos, dois cabeças. A natureza do pecado e a palavra de Deus. É uma mulher adúltera. Era bom que nós disséssemos, eu estou buscando fazer parte, estou em processo, mas os ensinadores não estão ensinando corretamente como o profeta ensinou. Você batizou na mensagem, vou crer um profeta. Você batizou em Cristo, já está tudo acertado, você está tudo no céu. Não foi isso que o irmão Brana disse, não. A mulher é um cargo sagrado para dar honra à palavra de seu Senhor. Por sobre, no 87, por sobre tudo, credo feito por homens, sabedoria, ou seja, denominações, à igreja é dada este encargo. Esse encargo de quê? Esse encargo de santidade, né? Como uma moça carrega uma santidade no corpo dela, uma santificação, enquanto ela está virgem, ela está separada, santificada, para um dia ser de um homem. Se ela se suja, ela já teve um cabeça. E aqui nessa mensagem o profeta diz, se ela não é mais virgem e vai se casar, ela tem que confessar para o seu marido. Ele tem que saber que ele está casando, ele tem que admitir ela, assumir ela como uma moça não virgem, não enganada. Por isso em São Mateus, quando perguntaram para o Senhor, Senhor, é lícito repudiar a mulher por qualquer coisa? Aí no grego original, o Senhor Jesus disse, não, a não ser por causa de fornicação. Na tradução nossa, não, a não ser por causa de prostituição. E não pode ser assim, porque aí o Senhor Jesus estaria quebrando
a própria lei dele, que ele disse: o que Deus uniu, o que eu uni, não separou. Num caso de adultério, o homem não é obrigado a mandar ela embora. Ele pode perdoar ela, porque ele casou com ela virgem, foi uma falha. Agora, quando há fornicação, há engano, porque na lei correta, nos costumes decentes, o moço não tinha contato com a moça até o casamento. Depois da noite de núpcias, ele descobria se ela era virgem ou não. Nesse caso, ele podia mandar ela embora, porque o voto não valeu, o profeta disse. Uma moça que casa não sendo virgem, ou escondendo isso do seu marido, o profeta diz: não é casado. O Senhor não considera. A Bíblia não considera o casamento sendo coisa do Senhor. Casamento o que é? É o voto de duas pessoas, e o Senhor confirma isso. O Senhor é o juiz disso. Papel é só papel, é coisa legal. Não existe casamento no papel, tá? Isso é contrato. Se fosse coisa de Deus, não tirava amanhã, não desmanchava. O Senhor disse: o que Deus uniu não separa o homem. Mas o profeta diz: quando a moça entra com mentira no casamento, quando ela esconde coisas do seu marido, aquele voto não valeu, eles não estão casados. Pode estar casado no papel, considerado pela união, mas perante Deus eles são separados. Pode viver 300 anos juntos, eles estão separados. Ela entrou em pecado, o voto dela não valeu. Foi o profeta que disse, porque foi um voto falso. Ela já tinha problema, ela já tinha coisa contra o homem. Então, no grego original, não está escrito prostituição, está escrito fornicação. O Senhor Jesus disse: a não ser por causa de fornicação. Ele não poderia dizer por causa de prostituição. Implica que o que Deus uniu não separa o homem, e implica que adultério era punido por apedrejamento. As palavras gregas eram porneia. No grego original está escrito: a não ser por causa de porneia. Na tradução ficou como moixéia. Moixéia é adultério. E não está no grego. Você pega a Bíblia no grego original, está escrito porneia. E porneia quer dizer pornografia, que é fornicação. Então, nós também, agora a parte espiritual, tem que haver uma sinceridade. Mas como nós já éramos casados com o mundo, para não haver um adultério espiritual, uma fornicação, um adultério espiritual, o que tem que ocorrer? Tem que ocorrer uma decisão de coração, que é morrer para o velho homem, para a velha mulher, a velha natureza. Até que a velha natureza morra, porque é o seguinte: você pode até querer ter o mundo e ter Cristo, mas Cristo não vai te querer. Você pode até confessar que você é noiva dele, mas ele não aceita. E outra, nunca você vai dar fruto dele, enquanto o velho estiver vivo, enquanto você estiver vivo para o velho. Então o irmão Brana disse: nós temos que buscar a morte da natureza do pecado, clamar pela morte da natureza do pecado, que não é coisa de homem, é coisa de Deus. Fazer entrega de si mesmo é a parte mais dura que tem. Confessar que nós somos falhos, que nós temos coisa para mudar, não é fácil não. Só mais aqui eu vou encerrar. Assim sendo, ao estar casada com o segundo Adão, que é Cristo, representa Cristo, a palavra, por meio da morte deves separar-te do teu primeiro esposo denominacional, porque não há nenhum deles que possa tomar toda a palavra de Deus, nenhum tipo de igreja, nenhuma denominação, nenhum esposo denominacional pode tomar toda a palavra. Apenas mostres-me onde está esse, diz você, o outro indivíduo também diz que é a dele. Está vendo por que tem uma divisão denominacional? Toda a igreja diz que é ela. A igreja é o esposo, é o cabeça.
Você tem que morrer para todo tipo de coisas do sistema. O sistema tem que morrer para entrar em Cristo, senão ele está perdido. Tem dois maridos. Ponha-se juntos, ponha-os juntos e você encontrará que ambos estão errados. Então, logo que se denomina, leia Apocalipse 17. Assim sendo, vocês têm que estarem mortos a essa coisa. Agora, não estou falando a esta assembleia local, eu estou falando ao conjunto através da nação. Vocês têm que estar mortos a seu primeiro esposo. Se você está unido a Cristo e ainda casado com uma denominação, és adúltera. És uma Laodiceia, uma igreja através da nação. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo. A palavra, para estar na noiva, você tem que estar de novo casado com a palavra, a qual é Cristo, que é o novo nascimento. Para você estar de novo casada com a palavra, qual é Cristo? Cristo é o que? É o Espírito Santo. Paulo disse, por um Espírito somos todos batizados. Então o novo nascimento, pelo novo nascimento, é a única maneira de você ser a noiva de Cristo. Está vendo como as pessoas não estão compreendendo as mensagens? Só porque é da mensagem, foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, já faz parte da noiva? Faz uma autocrítica, eu faço uma autoanálise minha. Como é que eu estou com os velhos, com o esposo, o velho com o novo? Eu estou querendo ser a esposa do Senhor, é ótimo ser a esposa do Senhor, mas não quero abandonar o velho cachorrão lá, que ficava me ensinando tudo coisa errada, para o mundo, comendo, aí as ofertas. Isso tem que ser uma posição. Quando nós entramos no assunto que nós falamos que não está bem ainda, eles não acreditam. Às vezes os irmãos podem ter uma impressão errada a respeito da minha pessoa, por eu estar ensinando essas coisas. Irmãos, eu não estou dizendo com isso que eu estou perfeito. Tá? Eu estou na mesma estrada, com as mesmas dificuldades, lutando, buscando, igual todo mundo. Só me foi dada uma incumbência, que é passar. Se o Senhor me mostra, eu tenho a obrigação de passar. Mas isso não quer dizer que eu já sou santo, perfeito. Nós estamos tudo igual, estamos correndo atrás. E por isso eu falo para todos os irmãos, eu tento alertar os outros também, como o irmão citou, né? Ezequiel, se não me engano, Ezequiel, o Atalaia, né? Ele tem que avisar. Porque se eu não aviso, o sangue das pessoas está nas minhas costas. Porque o Senhor me daria entendimento para mim ficar para mim? Seria um egoísmo imenso eu pegar o que eu estou aprendendo e só ensino ela aqui que é minha esposa e não falo para mais ninguém, eu não tenho compromisso com ninguém. Cada um se vive com a sua vida. É um egoísmo tremendo isso. Se o Senhor está me mostrando como é a jornada para o Senhor, para o céu, então vamos distribuir isso, vamos repartir. Eu sei que há muita dificuldade, porque aqueles que na verdade não estão sendo sinceros e não estão buscando ser a noiva, não estão buscando ser o povo de Deus, eles são os vasos do inimigo para ficar atacando, para não deixar os que realmente precisam participar disso. Estão tentando fechar, né, que nem diz. Mas tem um hino que diz assim, que a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. A nossa confiança é no Senhor, né? Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu não vou seguir mais, não. Outra hora nós pegamos ela de novo, né? Então, para nós fazermos parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, temos que morrer a nossa natureza do pecado. Pega a mensagem necessária para nascer de novo. Ali o profeta explica sobre a natureza do Espírito, que é a tua alma. Ele disse, ela tem que morrer, tem que apodrecer. Aí você vai ser participante da natureza do noivo, do novo marido. Esse vai te dar e vai te mostrar um outro reino, uma outra vida. Ele não vai te oferecer uma casa de porcelanato, não.
Ele oferece uma casa de ouro, tá? Não é uma cidade de piche, não. É rua de cristal, de ouro puro. Não é viajar em avião a jato a 1000 por hora, não. É na velocidade do pensamento. Precisa de um esposo melhor que esse, né? E ele tem poder para cumprir o que ele está falando, né? Esse pode fazer. Não tem perigo de cair, não, porque meus aviões a jato caem direto aí. Amém? Deus abençoe os irmãos. O Senhor Jesus fale melhor nos nossos corações, né? Vamos fechar o olho. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este tempo em torno da Tua palavra e da palavra que o Senhor nos deu através do mensageiro dessa era, Senhor, o profeta. William Branham, Senhor, muito obrigado por este homem que nos trouxe todo o entendimento da Tua santa palavra. Muito obrigado por tudo. E nos guia, Senhor, eu te peço, mais esse final de semana, nos sustenta em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe.